Temos pregado na carta aos Efésios e hoje nós vamos chegar em Efésios 3. E como tenho falado, pregar de forma expositiva em um texto muitas vezes nos gera alguma dificuldade, porque às vezes os textos são muito profundos, fazem muito sentido a gente parar, se dedicar a eles, mas a gente também fica com medo de se estender por muito no mesmo tema, na mesma passagem, ficar em Efésios até o final do ano. Então por isso a gente às vezes está tentando condensar algumas passagens, e por isso hoje a gente vai fazer Efésios 3 e o capítulo inteiro. Mas também porque, repito, muitas vezes nós, habituados, vemos versículos aqui na nossa Bíblia, achamos que foi assim que foi escrito no original, quando na verdade a escrita do texto original era uma carta só, inteira, para ser lida num momento de culto, de uma única vez. Então a igreja reunida lia a carta inteira. E por uma forma didática nós dividimos em versículos, dividimos em capítulos, dividimos em perícopes, que entendemos em que Paulo começa um argumento, termina um argumento, para que nós possamos entender a profundidade daquilo que ele fala, porque é em outra cultura, é em outra realidade e precisa da nossa intervenção. Mas é também às vezes necessário ler um capítulo inteiro, porque Efésios 3 ele faz parte, toda uma lógica, ele é o fechamento do argumento do 1, do 2, é uma constante, é uma sequência, e para que faça sentido, para que fique melhor o nosso entendimento, é importante ler a passagem inteira. Então, antes de ler a passagem, eu queria mais uma vez contextualizar a carta para nós que estamos ouvindo a primeira vez. E vai deixar muito claro, lembrando a todos que é uma carta escrita não apenas para a igreja de Éfeso, mas também as igrejas daquela região, que compartilhavam de uma realidade semelhante, numa realidade com politeísmo, numa realidade de mistura de culturas. A cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, onde haviam pessoas do norte, da África, da Ásia, todos ali passando. Muitas vezes a gente esquece, mas o mundo conhecido daquele tempo passava todo por ali. O Oriente Médio não é à toa, e ele fica exatamente no meio daquele mundo conhecido, sendo interligado por todos os povos ao redor. E a igreja de Éfeso, então, ela enfrentava uma realidade de ser multicultural, de ser uma igreja que vivia dentro de uma sociedade politeísta, mas ela estava vivendo essa nova realidade em Cristo. E Paulo, então, escreve para essa igreja e ele faz algo que nós vamos ver aqui a partir exatamente desse capítulo, em que ele começa a carta falando primariamente sobre questões doutrinárias, falando sobre quem Deus é desde a criação do mundo, sobre o amor de Deus, sobre como Deus é grandioso, sobre como Deus ama a igreja. E a partir de agora, fechando no capítulo 3º, a partir do 4º, ele começa a tratar de questões mais práticas do nosso dia a dia, de como a igreja deve viver. Então hoje vamos ver como ele finaliza então essa parte mais doutrinária, onde ele fala de questões extremamente profundas, mas principalmente, meus irmãos, eu espero que a cada domingo você tenha sido cheio da graça de Deus e do amor dele, porque é isso que Paulo está tentando conduzir em todos os primeiros capítulos da igreja de Éfeso, é mostrar quanto Deus nos ama, o quanto ele vai até nós, o quanto ele procura nos tirar de onde nós estávamos, o quanto ele fez algo grandioso que foi salvar pecadores e levá-los ao arrependimento. Então diz assim, a carta aos Efésios, capítulo 3º, a gente vai ler tudo e depois a gente vai destrinchando aos poucos. E diz assim: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo,
e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por conta das minhas tribulações em favor de vocês, pois é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, esse texto, Paulo, ele vai nos conduzir e vai chegar a um ápice do seu argumento, mas terminando, ele meio que vai resumir tudo aquilo que ele já falou. E é como se Paulo não se contivesse ao escrever essa carta para a igreja de Éfeso. E eu relembro aos irmãos, ele começa falando sobre, no capítulo 1, sobre o plano eterno de Deus em salvar pecadores, sobre o plano eterno de Deus em salvar rebeldes, que desde o começo é Deus que nos busca, é Deus que vai atrás de nós não buscamos a Ele, e desde ali ele já começa a argumentar para a igreja de Éfeso, dizendo: igreja, olha quanto esse Deus te ama, Ele se importa tanto com você, que Ele está buscando você, que Ele lhe escolheu desde a fundação do mundo. E ele então vai falando sobre esse amor de Deus, como Deus chamou aqueles que estavam longe para agora estar perto, vai conduzindo o seu coração, e nesse momento então ele começa a lembrar do seu próprio ministério, e a falar com essa igreja. Então nessa primeira parte, Paulo vai apresentar e falar de um princípio, de um contexto bíblico importante para nós entendermos, porque ele vai deixar claro e falar, perdão, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Paulo então aqui, como nós estamos fazendo de forma expositiva, explicando a carta, aqui é de mais um contexto que dá. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso numa prisão, e ao mesmo tempo, mesmo ainda preso, ele escreve uma carta para animar uma igreja, para animar os irmãos, mostrando tanto o seu coração pastoral, que se importava, que ouvia falar dos irmãos, que estava ali, e fazendo tudo isso por amor a Deus. É interessante quando a gente lê no primeiro versículo, que às vezes passa despercebido, é porque Paulo ele tem a consciência, que muitas vezes foge a nós, quando olhamos para a nossa vida, é que a visão de Paulo sempre é da soberania de Deus e do controle dele. Porque Paulo está preso, e com certeza, ele sabe que ele está preso por conta do Império Romano que o prendeu, por conta dos judeus que o acusaram. Mas a visão que Paulo tem em toda a sua vida, em todo momento, é que na verdade ele é preso por causa de Cristo, porque ele pregou a Cristo, porque Cristo assim permitiu. A visão da vida de Paulo sempre é olhando, não no viés nosso, meramente humano, mas sempre pensando, não, tudo que acontece na minha vida é por conta de Cristo. Seja a razão de estar preso, seja quem me permitiu ficar preso, seja aquele que me colocou na cadeia, mas tudo isso por amor a vocês. A visão de Paulo e esse olhar pastoral vai nos identificando e mostrando como essa carta é de um homem que olha para a igreja e está querendo o melhor dela. E muitas vezes a gente tem que pensar exatamente nisso.
Gente, as palavras escritas aqui não foram apenas instruídas pelo Espírito Santo, mas vêm de um coração que se importa, que tem algo importante para falar. E Paulo vai falar de algo também que a gente falou domingo passado. Pois segundo a revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, alguns autores aqui vão debater e falar sobre que haveria a possibilidade da existência de outra carta à igreja de Éfeso. Uma primeira carta que se perdeu na história, mas outros, assim como eu, acreditam que não, que faz muito sentido por todo o contexto do capítulo 3, que Paulo está falando, olha, eu quero lembrar aquilo que eu acabei de escrever aqui nos versículos passados, no texto anterior, o mistério que foi dado a conhecer a nós nesse tempo. E aí, então, ele vai deixando claro que ele já falou com aquele povo, que ele o conhece. Quando ele fala, ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. E quando a gente fala em mistério de Cristo, e muitas vezes a gente ouve esse linguajar ainda hoje na igreja evangélica, de falar em mistério, temos que ouvir o mistério. Aqui a nossa religião não é uma religião mística, onde existe algo que é dado a conhecer apenas alguns, mas no contexto específico aqui o mistério de Deus era assim uma verdade, uma realidade que Deus já havia estabelecido, mas que de forma progressiva ele foi revelando ao povo, e aqueles que estavam no Antigo Testamento, eles tinham vislumbres desse mistério, eles sabiam que Deus queria falar algo, eles sabiam que Deus estava apontando para algo, mas eles não conseguiam identificar. Então, para deixar muito claro, Paulo está falando, olha, eu escrevi esse mistério que estava dentro da mente de Deus, a gente viu acontecer, e eu escrevi para vocês agora há pouco. E que mistério é esse, meus irmãos? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. E aqui eu queria que nós pudéssemos pensar, e eu estava relendo, e quando a gente lê o Antigo Testamento, por diversas vezes a gente realmente sente que tem algo que está sendo construído, principalmente se você olhar com o olhar como Paulo está falando, que havia um mistério que pairava no Antigo Testamento, que havia algo que ecoava, mas que não conseguia ser compreendido. A gente tem lido, espero que você tenha se motivado, tenha começado, não importa onde você esteja, mas esteja lendo a Bíblia. Alguns estão aí fielmente lendo todos os dias, acompanhando de forma cronológica. Eu sempre chego, aí volto, atraso e volto de novo, mas a gente passa e a gente tem que ir forçado a ler todos os textos da Bíblia. E eu estava lendo o texto de Isaías, e quando a gente vai ler o profeta Isaías, profeta do povo de Deus, que fala ao povo de Deus, à nação de Israel, Isaías gasta vários capítulos fazendo profecia sobre outros povos. Os primeiros capítulos de Isaías é assim, Isaías agora vai falar com um povo da Síria. Aí você fica, poxa, mas ele não é o profeta de Israel? Por que ele vai fazer uma profecia sobre outro povo? Não, agora profecia sobre o Egito, agora profecia sobre Moabe, agora profecia sobre outros povos, e você fica pensando e lendo, poxa, mas faz algum sentido um profeta do povo de Deus ficar falando sobre outros povos? É aí que a gente começa a perceber que no Antigo Testamento sempre se falava sobre uma realidade que Deus era Deus de todos os povos. Se falava sobre essa bênção, sobre essa soberania, sobre esse Israel que iria abençoar outros povos. O próprio texto de Isaías, em outras passagens, vai falar que Israel seria o lugar, a casa de oração da humanidade, que Deus iria reunir pessoas para adorá-lo no seu santo templo, no monte de Sião, como a gente cantou hoje, com essa linguagem do Antigo e Novo Testamento que se misturam. Mas aqui Paulo então vai falar que agora, no Novo Testamento, agora quando Jesus chega e o Espírito Santo começa a revelar aquilo que estava ecoando no Antigo Testamento, é algo que por muitas vezes para nós passa despercebido, e eu estava pensando e refletindo sobre isso, porque a gente olha para isso, mas não entende a profundidade que tem nesse versículo. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Talvez no Brasil a gente não consiga compreender quão profundo é isso que Paulo está falando, muitas vezes pela nossa cultura. Mas no Antigo Testamento Deus falava que iria abençoar os outros povos. Como eu falei aqui, a primeira promessa bíblica, a primeira aliança, depois lá de Adão e Eva, depois de Noé, chega a aliança com Abraão. E já na aliança com Abraão, Deus fala, olha, eu vou abençoar Israel, e através de Israel eu vou abençoar todos os povos. Mas esse abençoar é muito aberto, porque abençoar alguém, quando a gente fala, não, eu abençoei aquela pessoa, você pode falar que você deu um recurso financeiro,
que você ajudou ela num problema que ela teve. O abençoar, às vezes, é algo que, olha, não, eu vou abençoar uma família, mas mesmo assim ela continua sendo distante a mim. E quando a gente vai lendo o texto do Antigo Testamento, a gente percebe que Deus vai criando um relacionamento com o povo de Israel e vai falando que ele é a porção eleita, que ele é o povo que era menor, que não era amado, que era fraco, e Deus decidiu escolher Israel. A linguagem do Antigo Testamento para falar de Israel é que ele é a esposa perfeita, que Deus ama de forma profunda. Então, realmente, isso gera, na linguagem do Antigo Testamento, de você olhar para Israel e dizer, o relacionamento que Deus tem com Israel, ele é diferente, ele é muito profundo, ele é muito exclusivista, ele ama muito esse povo, e ele vai abençoar as outras nações. E esse abençoar as outras nações poderia, como na visão de muitos judeus, ser, não, o judeu é o principal povo, e ele vai ser soberano sobre os outros, porque ele é o povo de Deus, ele é o povo escolhido, ele vai ser o primeiro povo, o grande povo, e os outros povos vão ser abençoados através de Israel, como nos tempos de Salomão, em que ele enviava dinheiro, em que ele falava das verdades, em que outros reis se aproximavam de Salomão para ouvir sobre a sua sabedoria. Mas, meus irmãos, quando Paulo fala isso para a igreja, é nesse contexto onde uma total rivalidade existia, onde os povos realmente se degladiavam. Nós não vivemos aqui no Brasil isso, mas existem nações no mundo onde povos realmente se odeiam, onde povos não conseguem conviver juntos, onde entram em guerra. Existem nações hoje no mundo, povos que estão guerreando o tempo inteiro porque eles não aceitam uns aos outros. Então, para nós como brasileiros que não temos isso tão claro, tão evidente, é claro que temos problemas de segregação, de preconceito, de várias formas, mas isso não é tão grave quanto em outros lugares, como era nesse tempo. Então pense, Paulo está falando para uma igreja de judeus, de gentios que se converteram, e ele vai falar desse mistério, e é aí onde entra, porque era algo que no Antigo Testamento ninguém poderia imaginar, que Deus iria pegar os gentios, que eram de outro povo, que eram afastados de Deus, que eram sem esperança, que eram pessoas que estavam distantes, pessoas que eram vistas como inimigas, e Deus ia torná-los co-herdeiros, participantes da família, um só povo. Para nós, meus irmãos, quando nós aqui corriqueiramente chamamos um ao outro de irmão, de irmã, e quando a gente se trata dessa forma carinhosa, quando a gente vai criando um relacionamento de família na igreja, a gente não percebe quão contracultural era isso naquele tempo, quão absurdo era para a igreja ouvir assim, como assim? Eu agora faço parte da mesma família do que o judeu, eu romano, eu que vim do norte da África, agora faço parte de um mesmo povo. Imagine para o povo que ouviu e entender que, olha, aquela passagem no Antigo Testamento que falava sobre abençoar todas as famílias da terra, na verdade era algo muito mais profundo, que era agora todas as famílias da terra serão uma só família, um só povo, todos serão irmãos, co-herdeiros das mesmas promessas, membros do mesmo corpo, co-participantes das promessas em Cristo por meio do Evangelho. Isso é muito profundo para aquele tempo, meus irmãos. Talvez para nós a gente não consiga perceber, e por isso ler o Antigo Testamento faz a gente perceber como isso é real, porque no Antigo Testamento você só tem vislumbres disso. E aqui mais uma vez ecoa o que foi falado no domingo passado. Será que nós temos construído barreiras ou temos vivido isso como um só povo? Porque esse é o ponto, Paulo está lembrando e falando ao nosso coração, mas isso tem que nos ajudar, meus irmãos, e hoje também é por isso que às vezes a gente prega, tem a ver com pastoral, com vida, mas tem a ver também com a capacidade de ler a palavra de Deus, é ler o Antigo Testamento com esse olhar. O novo, ele ilumina muito do que o antigo fala, ele ajuda a compreender melhor aquelas profecias, aquelas realidades, tudo aquilo que aconteceu, e perceber a profundidade do amor. E mais uma vez, o que Paulo quer trazer ao coração da igreja, é a igreja, Deus ama vocês ao ponto de que Ele tornou vocês filhos dele, Ele enxertou vocês dentro do povo de Israel, e agora vocês são geração eleita, agora vocês fazem parte do povo, e isso, meus irmãos, é maravilhoso demais,
porque eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, eu falo, eu não merecia tão grande amor, eu não merecia tanto privilégio de ter Deus cuidando de mim, mas Deus nos ama, e é isso que tem que encher o nosso coração, porque esse é o contexto de toda carta. Igreja, percebam o quanto Deus os ama, enche o seu coração desse amor. Essa é a linguagem de Paulo, que ele vai deixar muito claro que essa era a sua missão, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo vai falando, olha, eu tenho algo muito profundo, eu tenho o privilégio que é falar para um povo que estava longe, num povo que estava perdido, para falar sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Meus irmãos, olhar e ler esse texto muitas vezes é constrangedor, porque nós como igreja nós temos o maior tesouro do mundo, que tem um relacionamento com Deus, de ser chamado de filho, e às vezes a gente não quer compartilhar esse tesouro, a gente não quer falar dele, a gente não quer falar das riquezas, perceber que é um privilégio que Deus nos dá, fazer parte dessa família, e ver pessoas sendo transformadas. Eu repito, meus irmãos, uma das coisas que mais me faz me mover e manter no ministério, é a graça e o privilégio de eu como pastor, poder olhar para uma igreja e ver histórias sendo transformadas, e ver vidas sendo transformadas. Isso é muito bom, é muito legal quando eu olho para alguém e vejo como Deus tem agido, como Deus tem feito, de ouvir as histórias de Deus agindo no meio do povo. Mas isso não é um privilégio só meu, isso é um privilégio de toda a igreja que pode viver isso. Mas para isso a gente tem que compartilhar, a gente tem que se engajar, a gente tem que se envolver na vida do outro, para quando a gente vê a semente acontecendo, o evangelho florescendo na vida de alguém, a gente poder ver essa transformação. Paulo se alegra, porque ele teve esse privilégio, ele não olha como um fardo, como muitas vezes a gente olha, não, poxa, eu tenho que falar, pastor, eu tenho que amar o outro, eu tenho que falar de Cristo. Ele olha como um privilégio, ele fala, é um privilégio poder falar isso, é um privilégio levar para as pessoas que estão perdidas. Meus irmãos, as pessoas estão perdidas, elas estão sofrendo ao nosso redor, nós temos que levar o evangelho e libertá-las, nós temos que ser esse que faz, e quando isso acontece, meus irmãos, é maravilhoso quando a gente batiza alguém, quando a gente recebe alguém na igreja, quando a gente ouve uma história de restauração, mas a gente só vai ter o privilégio de enxergar isso se a gente se entregar para viver. Olhar e ouvir Paulo falando isso me constrange, porque às vezes a gente fica, como eu falei, colocando dificuldades, colocando pesos, e não enxerga como uma oportunidade que Deus lhe deu, que Paulo em outras passagens vai dizer que os anjos anelavam, eles desejavam pregar o evangelho, mas Deus deu a nós esse privilégio de falar, e às vezes a gente não quer. Meus irmãos, e Paulo então vai animando a igreja, vai falando, manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante os tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo vai falando, olha, todos os profetas, Isaías muito provavelmente queria ter visto isso, talvez os profetas antigos queriam ver essa realidade, queriam ver essa promessa acontecendo, mas a eles não foi dada. Agora chegou o momento, Deus na sua infinita graça e soberania decidiu que agora, através do tempo em que Jesus chegou, esse evangelho vai ser espalhado por todo o mundo. E que privilégio é fazer parte disso. Mais uma vez, meus irmãos, muitas vezes a gente olha para o nosso tempo e só pensa que a gente vive, a nossa geração é a pior de todas. A geração que a gente vive é o pior mundo de todos. Meus irmãos, não é não. Porque no tempo do Antigo Testamento, se a gente tivesse nascido no Brasil, nunca que a gente ouviu o Evangelho, e pela graça e misericórdia de Deus, a gente vive num tempo em que a gente pôde ouvir o Evangelho, chegar a Cristo, conhecê-lo. É isso que Paulo está falando, olha, antigamente não tinha nem essa oportunidade, mas agora chegou o tempo, e nós fomos acolhidos. Celebre, igreja de Éfeso, se alegre em Deus, encha seu coração de alegria, de gratidão. É como se Paulo estivesse enchendo, colocando neles, falando, Senhor, enche esse povo para que ele reconheça o grande amor de Deus, para que assim ele possa viver para Deus. E isso agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Paulo fala, os anjos não sabiam dessa realidade. Os anjos olhavam para Deus e falavam, Deus, eu não estou entendendo qual é o plano. Eu estou vendo que o Senhor escolheu um povo, mas o Senhor prometeu que ia abençoar todo mundo, como é que é isso? Os anjos deviam ficar se questionando e Deus está falando que, olha, eles agora entenderam que Deus ama tanto os pecadores, que Deus ama tanto as pessoas que o odeiam, que Ele entregou o seu Filho para morrer no lugar deles e fazer eles um só povo, uma só nação. Meus irmãos, repito, isso é loucura. Quando nós convivemos com outra pessoa e chamamos eles de irmão, de forma corriqueira, a gente não percebe quão profundo é isso. A gente não percebe que o laço que Deus quer trazer é um laço muito maior do que o laço sanguíneo. É isso que Ele está falando, que a igreja deveria ser uma família. Nós somos uma família na fé, um só corpo. Olha as imagens que Deus trabalha sobre do que é igreja. Igreja é que nós somos um só povo, e essa multiforme graça é demonstrada ao mundo. A igreja tem que ser o lugar onde todas as tribos, povos e nações se conectam, falam entre si e se amam. Onde nós vamos chamar pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu, de irmão e irmã. É de uma pessoa chegar, e eu dou graças a Deus que a nossa igreja tem vivido isso, e eu posso falar com convicção. A pessoa chegou da nossa igreja e falou assim, sou cristão. Imediatamente, a regra aqui é, você é nosso irmão, o que é que você está precisando? Como eu posso lhe ajudar? Está precisando de alguma coisa? Imediatamente você faz parte da nossa preocupação, imediatamente você está aderido a esse corpo, não importa se você veio de uma igreja batista, de uma igreja metodista, de uma igreja, a igreja que se você for, você entrou aqui, eu espero que você tenha sido acolhido dessa forma, olha, não, você não é meu irmão na fé, e como irmão, eu vou lhe tratar como irmão, do que você precisa. Meus irmãos, essa é uma característica que nós temos que lutar o tempo inteiro, para viver como família na fé, porque é isso que a gente mostra para o mundo, como a gente é diferente, quando nós amamos uns aos outros, e não um amor superficial, um amor profundo. Viver isso, eu tenho uma prova, como a igreja ela é maravilhosa, eu já contei isso há muito tempo, aqui na igreja, mas eu sou grato a Deus pela igreja, porque a minha irmã teve sua primeira filha, durante a pandemia de Covid, não aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Então ela estava só em outro país, durante a pandemia, para ter uma criança. E a gente aqui no Brasil, sem poder fazer nada. E a única coisa que eu orava aqui no Brasil era, Senhor, levanta uma igreja, para que trate a minha irmã como uma irmã, que seja família na fé, que acolha ela, porque eu não posso. E pela graça de Deus eu sei que uma igreja lá nos Estados Unidos, com outra cultura, acolheu ela, cuidou dela. E quando ela chegou em casa, tinha comida na porta para vários dias, porque a igreja se preocupou, a gente tem que cuidar dessa família, a gente tem que proteger ela. Mas tenha certeza que ela foi tratada e foi protegida porque ela chegou em outra igreja. E a outra igreja falou, não, você faz parte da nossa família. Isso é ser igreja. E às vezes a gente tem que se perguntar, será que nós vivemos essa maravilhosa graça que os anjos não conseguiam enxergar, de que todos os povos podem se tornar um na igreja e adorar a Deus? Nós vivemos uma cultura que quer nos separar, como preguei domingo passado, que quer nos dividir, que quer atomizar nossas relações, que quer nos tornar, a preocupação é só comigo, com meus filhos, com os meus problemas, com a minha realidade. E a gente não tem tempo para mais ninguém, a gente não quer colocar mais ninguém na nossa agenda, porque a minha agenda já está muito ocupada, como assim eu vou me preocupar com o problema do outro? A Bíblia fala, levanta a cabeça, trata o outro melhor do que a você mesmo, gasta teu tempo com ele, trata ele como família, apoia ele. A igreja tem que ser esse lugar onde um ajuda o outro, onde o mais velho dá dica para o mais jovem, onde o mais jovem é a força e cuida do mais velho. É na igreja onde a gente tem que ver essas relações sendo construídas. Então, meus irmãos, é na igreja que você tem que se engajar, você tem que se relacionar. Eu estou tendo uma rotina de insistir, meus irmãos, posso tomar um café na sua casa, meus irmãos, posso lhe visitar, meus irmãos, posso ir aí, mas a igreja tem que pensar nisso. Poxa, eu preciso me engajar, eu preciso convidar as pessoas para vir na minha casa, eu preciso me relacionar.
Eu sempre brinco, meus irmãos, e essa é a realidade. Eu sou pastor, eu tenho que mostrar o pasto. Mas ir lá, comer, agir, é com a igreja, é com a ovelha. Nós temos momentos para as mulheres se reunirem, você tem que se engajar e ir. Nós temos pequeno grupo para que você viva a família na fé, para que você ore junto, você tem que fazer esforço para estar lá. A gente tem aqui reunião de oração dos homens, você tem que se esforçar e estar aqui. Gastar seu tempo para estar com a igreja também. A nossa igreja, diferente de outras, meus irmãos, tem uma agenda tão pequena, tão curta, tão restrita. A gente, se você não percebeu, lutou muito, mas esse ano a gente só teve evento no final de semana, em 2 finais de semana. Exatamente para que você tivesse os outros 2, para ficar com sua família, para descansar, para fazer o que quisesse. Mais 2 a gente estava oferecendo, vamos andar junto, vamos se conhecer, vamos ouvir o problema do outro, vamos se alegrar com o outro. Mas às vezes nós vivemos um mundo em que fala assim, não, você já tem problema demais, fica em casa. Poxa, você já tem aí sua vida, para que colocar mais uma pessoa, para que se relacionar com mais alguém? E eu falo do fundo de uma pessoa, repito, tímida, que não gosto de me abrir, que se pudesse ficaria na minha casa, vendo minha televisão, tranquilamente. Mas eu me lembro no fundo do meu coração que eu preciso me relacionar, eu tenho que trazer pessoas, eu tenho que me envolver com as pessoas, porque Deus chamou, e é através da igreja que a gente mostra isso ao mundo. Quando o mundo olha para a igreja e fala, poxa, que legal, pessoas tão diferentes, com pensamentos tão distintos, com linguagens tão diferentes, vivem junto, conversam, brincam, se alegram. Esse é o maior testemunho, segundo o plano e propósito de Deus que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, então, olha para si e lembra que em Cristo temos a ousadia e acesso a Deus em confiança, mediante a fé. Tudo nós temos por Cristo, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos alcançou primeiro. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, porque é motivo de honra para vocês. Então agora eu gostaria de fazer como Paulo, que nós entendêssemos, e essa tem sido a minha oração, mas para a gente entender que quando Paulo ele fala, igreja, eu me ponho de joelhos diante de Deus, e eu oro por vocês. E a oração de Paulo é que para que a igreja, ela seja uma só família, que ela seja um só povo. E ele vai deixar muito claro que essa família que recebe o seu nome, que está debaixo do seu pastoreio, peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Meus irmãos, e essa é a minha oração, porque muitas vezes nós vivemos num tempo em que nós estamos cansados, abatidos, pensando em desistir, pensando em não continuar, pensando nisso, como eu falei, pastor, já estou do meu jeito, já vivo assim o tempo inteiro, eu não tenho força para viver diferente, eu não tenho mais energia para me desgastar e abrir minha vida e me relacionar, eu não tenho mais força para continuar. E a minha oração é a mesma de Paulo, que o Senhor encha você com o poder dEle, com a força dEle. Nós vivemos um tempo em que a Bíblia, as pessoas vão falar, não, você tem que ganhar, você tem que ter autoestima, buscar a força interior, você tem que ouvir a sua voz. Não, a gente tem um Deus maravilhoso, que a gente pode orar a Ele, pedir força para Ele. Então se você chegou aqui cansado, abatido, sem força para continuar, sem força para viver o Evangelho, eu oro para que você seja fortalecido mediante o Espírito de Deus que habita em você, cristão. Que Deus lhe encha de poder, que Deus lhe encha de força. Essa é a oração de Paulo, que Paulo, repito mais uma vez, ele está falando sobre o amor de Deus, sobre quem Deus é, sobre tudo o que fez por nós. Ele fala, Senhor, abençoa a igreja com o teu Santo Espírito, faz com que ela realmente seja cheia disso, renova as forças deles, porque meus irmãos, está cansado, está abatido, por um tempo é normal, mas o tempo todo tem algo errado. Uma coisa é a gente passar por tribulação, fica mal, mas esse não é o nosso lugar. O nosso Deus é o Deus, como vai dizer o salmista, que renova a nossa força como a águia, que nos dá água como a corça e nos revigora a juventude.
O nosso Deus tem essa promessa. Então ore por você, ore pela igreja. Se você desistiu de fazer alguma coisa, ore: Senhor, me dá força para lutar de novo. Me dá força para levantar mais uma vez, abrir minha casa, orar pelo outro, me engajar, viver longe desse pecado. Não procure sozinho. Nosso Deus colocou à sua disposição o Espírito Santo para nos ajudar. E é isso que Paulo ora, para que o Espírito nos dê força. É assim, pela fé em que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. A oração de Paulo, meus irmãos, é que Cristo seja tudo em nós, que Ele preencha o nosso coração, que Ele tome raízes profundas, que Ele seja edificado, alicerçado no centro do nosso ser, das nossas posições, do nosso pensamento. Eu repito, nunca é demais pensar em Deus. Nunca ache que você está espiritual demais, você está falando muito de Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Se você só ecoa isso, se você só fala disso. Hoje em dia nós temos uma ferramenta que vai mostrar o que é que tem no seu Instagram, o que é que ele está mostrando lá. É só versículo, é só louvor, é só sobre como Jesus lhe ama, quanto Jesus é bom. Ou está mostrando só atrocidade, besteira, futilidade. Está lhe apontando para outro caminho. Talvez você não percebeu, mas seu aplicativo está dizendo: olha, eu acho que você está se enchendo de outra coisa. Eu acho que você está buscando outro lugar. E a oração de Paulo é que Cristo habite no nosso coração. E mais uma vez a pergunta: Cristo tem habitado no nosso coração de forma profunda, para que quando você está sem fazer nada, que talvez isso já é uma exceção na nossa sociedade, alguém conseguir ficar sem fazer nada, nesse breve momento, o seu pensamento, o seu coração vai para Deus, vai para Jesus, para lembrar o quanto Ele lhe ama, o quanto Ele gosta de você, o quanto Ele se sacrificou por você. Será que quando você está andando pela cidade de Petrópolis, você tem feito o que eu fiz essa semana? E mais uma vez, gente, a gente tem o privilégio de morar em Petrópolis, que é andar no meio das montanhas, olhar para o céu e ver imagens assim, maravilhosas, de nuvens tocando as árvores, do sol se pondo no meio da montanha. Você já reparou o privilégio que a gente tem? E você se agradeceu e agradeceu: muito obrigado. Eu estou sendo aquele pai que agora olha para os filhos lá brincando, brigando, com confusão, aquele caos, e eu tenho tentado lembrar meu coração: Senhor, muito obrigado que eles são saudáveis, que eles estão brincando, que eles estão brigando, que eles estão se desenvolvendo, porque eu tenho que olhar e dizer: Senhor, graças a Deus, que meu filho não está numa cama sem poder falar, que não está no hospital internado. É muitas vezes a gente treinar o nosso coração realmente para se enraizar, para ele ser cheio de Cristo. Pelo menos para mim, isso me afeta muito, porque eu já tive momentos na minha vida em que realmente Cristo era tão profundo em mim, que eu via Cristo em todo lugar. Qualquer história que eu ouvia, eu ficava fazendo relação com Cristo. Qualquer filme que alguém falava, eu falava: poxa, mas isso aí dá para levar para Cristo, hein? Se a gente puxar aqui, esse versículo se conecta. E recentemente eu estava vendo como ter essa visão de Cristo ser tudo em nós faz a gente realmente enxergar Ele em qualquer lugar, às vezes com sentido, às vezes não. Mas eu vi recentemente um pastor falando: olha, quando eu leio a Odisseia e vi o filme, muitas vezes a gente não percebe, mas eu acho que eu já ouvi aquela história em algum lugar. Eu acho que eu já ouvi a história sobre um rei que vai para uma guerra, batalha numa guerra, vence a guerra, mas é dado como morto. E fica muito tempo dado como morto, e as pessoas na sua cidade natal começam a falar: olha, a gente tem que ter outro rei, a gente tem que continuar a nossa vida. E um dia esse rei volta para essa cidade, chega nela e fala: não, eu estou vivo. E esse rei agora separa aqueles que eram fiéis a ele, daqueles que eram infiéis a ele, pune os infiéis, cuida dos que são fiéis. Aí eu fico: opa, eu acho que eu já ouvi essa história em algum lugar. Eu acho que essa história de um rei que morreu pelo seu povo, que venceu uma guerra, que foi dado como morto, mas que ressuscitou, que está vivo de novo, que vai separar aqueles que o amam, eu acho que eu já ouvi essa história. Homero veio muito tempo antes de Cristo, e muitos autores falam disso, que é aquele eco da história, que é aquele lugar no coração em que todos clamavam pelo Salvador, todos esperavam um rei, como Odisseu, que é dado como morto, mas que ressuscita, que vai cuidar daqueles que são fiéis e vai punir os infiéis.
toda a humanidade clamava por isso. Mas enxergar isso na história, muitas vezes não é feito por nós, e a gente fica olhando, essa história fala muito sobre pós-traumático, depois de ir para uma guerra, psicologizando, a gente vai ver que o sofrimento e depressão, não, você tem que olhar e ver Cristo, e ver, poxa, olha lá, dá para enxergar o Senhor, dá para enxergar as batalhas, dá para ver como Deus fala, mas a gente só vai conseguir ver essas coisas, meus irmãos, se Cristo estiver enraizado e alicerçado em nosso coração, habitar o fundo da nossa alma, isso é a primeira coisa que a nossa mente vai, mas para isso, nós temos que nos encher de Cristo, nós temos que ativamente buscá-los, nós temos que ativamente ansiar, usar todas as ferramentas possíveis. Nós vemos no tempo em que você pode ouvir, poxa, não gosto do pastor Haroldo, quero ouvir de novo a pregação sobre Éfeso, assina Fiel, vai ter aí, poxa, se eu soubesse eu não fazia essa série agora, porque a Fiel vai ter esse ano só sobre Éfeso, toda carta, vários pastores renomados, eu falei, poxa, vou ter que ir lá ver o quanto eu errei. Então você pode perceber e ter acesso a tanta informação sobre Cristo, sobre quem Deus é, mas aí se eu for pegar o seu Instagram, vai ter lá meme para todo lado, coisa política para todo lado, vai ter tudo, e talvez não vai passar um versículo, talvez você não vai ouvir uma música falando do Senhor. A oração de Paulo é que Cristo habite, isto para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo, meus irmãos, para a igreja é que nós conheçamos a Cristo nesse nível, nessa profundidade. Esse é o clamor dele pela igreja, que a igreja seja cheia de Cristo. E a minha pergunta para nós, meus irmãos, serve para mim: o quanto eu tenho feito, o quanto eu tenho orado, como orou o salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Como orava Agostinho, Senhor, se revela a mim, fala ao meu coração, porque sem você eu não consigo enxergar. Qual foi a última vez que você falou, Senhor, eu quero ouvir tua voz através das Escrituras? Senhor, fala comigo a respeito disso. Senhor, eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. Porque Paulo, ele está falando para a igreja, antes de ele mandar a igreja fazer qualquer coisa, ele está dizendo, vocês têm que primeiro ser cheios de Cristo, saber quem Jesus é, amá-lo de forma profunda, para que na hora que a gente leia um salmo, como o Salmo 119, aquilo não seja uma flecha de acusação, porque toda vez que eu leio eu fico, pô Senhor, perdão, porque o salmista tem um deleite tão grande nas Escrituras, e muitas vezes eu não tenho esse mesmo deleite de olhar e ter o prazer como o salmista tem. Senhor, são palavras maravilhosas demais, é bom demais ter a Bíblia, eu ter acesso a ela, poder ver quem o Senhor é. Então a minha oração, meus irmãos, é que Cristo seja tudo, e que você se esforce para conhecer em profundidade, em comprimento, em largura, que Ele exceda todo o seu entendimento, que você transborde Cristo, que a melhor preocupação que você tem é, pastor, tomei uma advertência no trabalho. Qual foi a advertência, meu irmão? Eu estou orando por todo mundo, estou falando de Cristo o tempo todo, não estou conseguindo me conter. O pessoal lá no trabalho está falando, meu irmão, pare, a gente você quer que você trabalhe, você só fala de Jesus, você só canta, só ora. Esse tem que ser o lugar. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes a gente tem que lembrar, principalmente a quem já conhece há muito tempo, é que um dos problemas das igrejas lá de Apocalipse é porque elas esqueceram desse primeiro amor, elas esqueceram desse coração. Então é por isso, meus irmãos, eu oro para que você volte ao texto de Éfeso e lembre que Deus lhe amou enquanto você era pecador, que Deus lhe tirou do pecado e lhe deu vida nova, que Deus lhe chama hoje de filho, de filha, que Deus colocou o Espírito Santo, que Ele morreu no seu lugar, que Ele ressuscitou ao terceiro dia para lhe dar vida e vida em abundância, e que isso enche o seu coração. E Paulo então termina, e eu quero terminar com as palavras dele. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está dizendo assim, meus irmãos, às vezes a gente esquece disso. Muitas vezes esse versículo é usado para falar sobre bens materiais,
sobre problemas que a gente está enfrentando. Na verdade, Paulo está dizendo, gente, olha o tamanho do Deus que a gente tem, olha quão maravilhoso Ele é, olha quão infinita graça Ele já demonstrou para nós. A gente era inimigo, merecedor da ira, Ele nos ama, Ele nos trata como filho. Olha o quanto Ele já fez, olha o quanto Ele já se demonstrou por nós, olha o que Ele pode fazer. E Ele fala, Ele vai fazer ainda infinitamente mais do que a gente pedir ou pensar. Mas às vezes a gente não se entrega. Então, meus irmãos, ore para que Cristo seja tudo, a plenitude dEle. Que você tenha o privilégio de sorrir quando lembrar que Deus lhe ama. Na hora da dificuldade, lembrar que Deus está ouvindo o seu choro. Na hora que você está sem força, lembrar que Deus pode lhe animar. Não existe situação que o nosso Deus possa fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, com o poder que habita em nós, com Cristo que faz. Meus irmãos, Paulo, ele depois de falar tudo isso, mais uma vez, ele só tem a louvar a Deus e dizer, Senhor, o Senhor é grande demais. Ao lembrar de tudo que eu vivi, ao lembrar de quão grande o Senhor é, a única coisa que eu posso fazer é adorá-lo. Então ele finaliza, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, que hoje Cristo possa ser tudo em nós. Talvez você hoje esteja pensando que você não tem mais força. Efésios lhe responde, Deus pode lhe fortalecer. Talvez hoje você esteja pensando que você não merece o amor de Deus. Efésios responde, mas Deus decidiu lhe amar mesmo assim, morrer no seu lugar. Ele dá vida nova, Ele dá um amor que excede todo o conhecimento. Às vezes hoje você pode estar pensando, eu não consigo. E o texto vai clamar para nós, vai dizer, mas Deus pode fazer muito mais daquilo que você pode imaginar. Ele pode restaurar algo que você acha que está completamente destruído. Ele pode fazer novo. Hoje você pode pensar que Deus não está trabalhando, mas esse é o nosso Deus, o guarda de Israel, que não dorme nem dormita. Meus irmãos, que hoje Cristo possa ser tudo em vocês. Que hoje você possa clamar ao Senhor mais uma vez, Senhor, vem ser tudo em mim. Senhor, eu me entrego a Ti. Não existe, meus irmãos, nada melhor do que ter Cristo como nosso Deus e Pai. E a gente precisa falar isso para os outros. A gente precisa viver isso. Meus irmãos, que hoje também você possa abrir a sua casa, abrir a sua vida para outras pessoas. Que você possa realmente se engajar e viver família na fé. Eu não estou dizendo que você tem que me convidar não, tá, gente? Nossa igreja, graças a Deus, tem muitas famílias. Eu fico muito feliz quando sei que estão se encontrando, que estão conversando, que estão se pastoreando, que estão se conhecendo, porque esse é o objetivo. É saber que nós vivemos assim. Mas para isso a gente vai ter que largar os muros que a gente construiu, para viver essa família na fé. Então, meus irmãos, a Ele seja a glória e o louvor. Que nós possamos realmente orar por isso, clamar, e eu espero que toda essa carta, até o capítulo 3, tenha enchido o seu coração de quanto o Deus já fez por você e o quanto Ele lhe ama. Que a partir dos próximos é Ele falando assim, agora vamos viver uma vida diferente. Agora que você já viu o quão profundo é esse amor, agora a resposta é, tem que ecoar para tudo na sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, Senhor. Senhor, eu clamo que o Senhor venha nos encher com o Teu Santo Espírito. Que o Seu Pai venha nos lembrar de onde nós estávamos, de tudo que o Senhor já fez. Senhor, vem realmente constranger o nosso coração com o Teu amor. Pai, aqueles que vieram e chegaram aqui fracos, fortalece o seu coração, fortalece o seu espírito.
Aqueles que chegaram aqui já desistindo de tudo, achando que o Senhor não conseguia mais fazer, lembra eles, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Porque o Senhor já mostrou que o Senhor dá vida aos mortos. Senhor, nos ajuda a viver como uma família na fé. Nos ajuda a abrir as portas de nossa casa. A nos engajar, Pai, e nos relacionar para viver como um só corpo. Senhor, eu clamo a Ti, Pai, para que nós possamos levar essa palavra para todos que estão ao nosso redor. Porque esse mundo precisa ouvir, Pai, que há esperança, que há salvação, que há um lugar onde as pessoas conseguem viver em paz. Há um lugar onde existem pessoas que são felizes apesar de todas as dificuldades. Porque Cristo é tudo nelas, Senhor. É assim que eu te oro, Pai.